Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui ao vivo, hoje no Instagram da OAB, dando continuidade a esse evento maravilhoso da Comissão de Direito Eleitoral. Não vou ser modesta, a qual eu sou presidente. Agradeço imensamente os meus membros, que sem eles nada disso seria possível. Agradeço a confiança depositada em nós pelo presidente Eduardo Carlos, e hoje vamos dar continuidade à nossa oficina, trazendo muita informação para a advocacia maricaense. Eu sou Priscila Mota, quem está aqui comigo compondo a mesa é o Dr. Michel Vinagre, criminalista, eleitorista, tem que aprender a falar essa palavra que é difícil, trava-língua, e que vai estar trazendo para a gente uma abordagem da atuação do advogado criminal no cenário eleitoral. Espero que todos gostem. Excelente evento a todos. Boa tarde, Michel. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu salvo o nosso presidente, Salvo também a presidente da nossa comissão, a doutora Priscila, tem feito um trabalho exemplar, tanto na vida pública, como também aqui dentro da OAB, dando o seu melhor. Nós vamos estar trabalhando hoje discussando hoje sobre crimes eleitorais. Eu queria parabenizar essa sessional, porque ela, tantas outras, devido à minha atuação, creio que essa é uma das sessionais mais receptivas e com um quadro de funcionários, de advogados muito competentes e de pessoas humildes, Então, eu queria parabenizar todos os meus pares aqui da sessional, que realmente é uma honra ter você como ombreado comigo. Eu advogo na área criminal há 17 anos, ininterrupto, e na área eleitoral estou fazendo 8 anos de atuação. A demanda eleitoral até cresceu devido à própria atuação na área eleitoral. Sou psicanalista e formado em filosofia. Salvo a pequena apresentação, falar dos crimes eleitorais, ontem nós tivemos aqui, nossos ouvintes, aqui é um ato continuado, o segundo dia da oficina. Então, ontem nós tivemos aqui um debate muito maravilhoso sobre os temas, questão da constitucionalidade, o nosso presidente estadual, da Comissão de Direito Eleitoral. Falar dos crimes eleitorais não é só um juízo de tipicidade, ou seja, praticar isso é crime, pena e reclusão. Tem que ser entendido o sistema, porque é um sistema que vem para proteger de uma maneira agressiva, vocês vão ver, a ilisura do processo eleitoral. A cláusula pétrea, uma das cláusulas pétreas é o voto secreto, universal, periódico. Então, nós vemos e universal, periódico, secreto e universal. Então, nós temos que ver que o legislador se preocupou muito com a questão, Temos capítulos especiais sobre partidos políticos, sobre direitos políticos, e o direito penal não poderia ser menos zeloso pelo mesmo. Então, entender disso é entender um pouco de como esse sistema funciona, O primeiro erro de todo criminalista é trazer somente a questão criminal dos juízos, de tipicidade, de culpabilidade e todas as outras formas que o direito material nos oferece e enquadrá-los aqui. Principalmente na questão processual, A questão processual, ela sofre realmente muitas limitações do próprio Código de Processo Penal. Os prazos são muito exíguos, na área de direito eleitoral, em que pese os crimes também assim terem um direcionamento um pouco diferente dessa loucura, tem prazo de 24 horas, 72, ele também tem que ser olhado da maneira da responsabilidade com a qual ela é suprida. Então, eu queria fazer fiz algumas anotações aqui, mostrar um pouco do que o Código Eleitoral ele pode nos fazer.
O crime eleitoral ele pode ser definido como uma conduta levada a efeito durante o processo eleitoral, né? E essa conduta ela é protegida para atingir a mácula, a liberdade do direito de sufrágio, a acepção ampla, os serviços e desenvolvimentos da atividade eleitoral, né? Logo, houve uma reprimenda estatal e aplica, assim, aos autores uma pena. Ou seja, o direito eleitoral, direito criminal eleitoral, ele visa proteger, será que é relativo a isso aqui? Ele visa proteger todo o sistema, então ele é muito amplo, ele vai proteger o candidato, ele vai proteger a justiça eleitoral, coisas que a gente não vê nas outras justiças, né? É óbvio que todo ato que vai contra a administração da justiça tem esse tópico no Código Penal, né? Ele é protegido, mas aqui há uma proteção maior ao sistema eleitoral. Então, contrapondo-se, né, a qualificação de crime político, o STF ele decidiu que o crime eleitoral é um crime comum. Havia essa discussão, né, se o crime eleitoral era um crime político ou se era um crime comum, e ele é um crime comum. Tá? O Código Eleitoral, no seu artigo 283, né, considera funcionário público para os fins penais quem transitoriamente ou sem remuneração exerce cargo, emprego ou função pública, inclusive entidades paraestatais e sociedade de economia mista. Ou seja, há uma amplitude aqui, né, de quem realmente pode ser condenado. E aí você pega o mesário, você pega o chefe de sessão, ou seja, o direito eleitoral preocupado com todo o sistema, tanto para protegê-lo como para punir em caso de infração. O artigo 35 do Código Eleitoral, né, ele foi decidido por maioria dos ministros do STF, né, que cabe aos juízes eleitorais processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe foram conexos, ressalvado a competência originária dos tribunais regionais, do próprio tribunal do júri. Então, é uma coisa até que estava aventada na Operação Lava Jato, né, foi uma decisão que trouxe alguns processos, anulação até mesmo de sentenças transitadas julgados, mas de sentenças no último estágio ali no STF, remetendo-os para as varas eleitorais, porque acreditava-se que só se punia-se nos juízos eleitorais os crimes cometidos pela justiça comum e havia um desmembramento. Não, foi o contrário, pelo princípio da especialidade. Na verdade, isso nem precisaria de tanto, né? Porque há ao meu ver, é óbvio, né, um ativismo judicial muito grande, principalmente na área criminal, e que há uma avocação desnecessária, né, de alguns juízes, magistrados, de querer, principalmente os casos públicos, avocar para si. É interessante que a gente que faz a prática, você não vê ninguém avocar crimes que não tenha nada. O do João da padaria, eles brigam, entram em conflito negativo, né, de competência. Tem que decidir quem quer julgar. Mas aconteceu isso, em especial a Operação Lava Jato, e ela que foi responsável por essa decisão. Então, os crimes eleitorais são julgados na Justiça Eleitoral e os conexos com eles também sim, tá bom? Aplique-se de forma subjetiva e subsidiária as regras do Código Penal e processo penal aos crimes eleitorais, né, em diferentes crimes eleitorais. Então, é subjetivo e supletivo o Código Penal com o processo penal. Aqui, onde o doutor foi Márcio, o presidente da comissão, se botar um pouquinho na mão, sim, desculpa, Alfonso. Ele falou realmente isso, né, sobre as pessoas não terem a noção exata desta área e quererem, às vezes, militarem e cometerem crimes, né, assim, cometer erros que lesem seu cliente. Por exemplo, eu tenho um caso prático de condenação de uma cliente minha por ter votado 2 vezes, é crime, segundo a Justiça Eleitoral. O colega, à época, isso daqui não é crítica direcionada, não é juiz, mas para você ver a diferença, né? Ele apresentar recursos, ele apresentou a apelação e falou que os recursos seriam juntados no tribunal, da forma do artigo 600, parágrafo 4º. É óbvio que quando chegou no TRF não foi conhecido porque esta é uma legislação específica. Os recursos eleitorais não tem isso de apresentar razões recursais no tribunal. Então você vê uma pessoa
teria, em tese, uma chance de absolvição, né? E perdeu por uma questão de inabilidade técnica. Ou seja, recurso, ele tem que ser feito o recurso e as razões ali. Então são detalhes simples, mas mudam uma vida, né? A gente está falando de uma condenação de 3 anos, ainda que teve lá a substituição para a restritiva de direito. As ações correspondentes aos crimes eleitorais são de natureza pública e condicional, ou seja, não tem crime de natureza privada nesse sentido, nem pública condicionada à representação. A privada há algumas resistências, porque no Código Eleitoral, vou estar falando sobre isso, existem as questões da injúria eleitoral, calúnia eleitoral, difamação eleitoral. Mas os crimes em si, eles são de pública incondicional, né? Em caso de inércia do MP, há a brecha, né, perante a Justiça Eleitoral da ação penal privada subsidiária da pública, porque o interesse público ele tem que ser maior do que o interesse particular, então tem essa questão. Os crimes eleitorais são punidos com reclusão e multa, detenção ou multa, ou simplesmente multa, né? A depender da gravidade da conduta. Não há crime eleitoral sancionado com prisão simples. E aí se remetendo aos crimes fechados, os crimes comuns na privativa de direito, eles podem ser fechado, semiaberto, aberto e restritiva de direito. Os regimes fechados, o recolher ao cárcere, né, de maneira integral, com banho de sol. O semiaberto, o detento já tem a possibilidade de socializar ali internamente, sendo recolhido, né, ao cárcere no período noturno. O semiaberto, entre aspas, aquela coisa que a gente aprende na faculdade, né, casas agrícolas, essas coisas não existem, então substitui pelo PAD, que nós chamamos de pulseirinha eletrônica, né, na prática. Mas quando não há, sei lá, alguém na execução não teve esse carinho, ali em Benfica, me remeto ao Rio de Janeiro, eu já vi aqui, a internet leva os vídeos para todo lugar, tem ali o presídio semiaberto, ou seja, o detento tem a oportunidade de sair 6 horas da manhã e tem que retornar às 23 horas e final de semana ser recolhido. E a detenção é um crime que ele obrigatoriamente não pode passar do fechado. A condenação em detenção, ela obrigatoriamente tem que ser no regime semiaberto, podendo ser o fechado em caso de falta grave. Agora, a prisão simples, em hipótese nenhuma, ela pode ter o regime fechado. Então, isso seria as distinções aqui, as quais falei: regime fechado, o crime de restritiva de direito, o de detenção, prisão simples. Essas são as diferenças, né? Os crimes, a pena de multa segue a orientação definida no artigo 286, estabelece o pagamento de multa dia, no mínimo 1 dia multa e no máximo 300 dias multa. Bem diferente do Código Penal, que pode ter 3 dias multas, enfim, é bem limitado. Com efeito do reflexo da condenação por ilícitos eleitorais, pode ser decretada a inexigibilidade do infrator. O artigo 1, a linha I da Lei Complementar, a Lei das Eleições 64, Lei Complementar 64/90, ele diz que todo crime na Justiça Eleitoral condenando restritiva, que seja restritiva de direito, ele automaticamente gera a perda do mandato e a inexigibilidade. Admite-se, né, todos os benefícios do juizado especial, então, ou seja, admite-se a transação penal dos crimes de menor potencial ofensivo, né, quando a pena máxima está superar 2 anos, admite a suspensão condicional do processo, quando a pena confinada não foi igual ou inferior a 1 ano. Então, admite tudo isso. O artigo 283, né, do Código Eleitoral dispõe que, sempre que não for indicado um grau mínimo, entende que ele será de 15 dias para a pena de detenção e de 1 ano para a reclusão. Como funciona? Se você olhar o Código Eleitoral, diz assim: conduta tal, reclusão até 4 anos. Não tem a pena mínima, foi constituída pela doutrina. Então, quem é de fora vai estranhar, né? Vai alegar inconstitucionalidade, etc. Então, houve essa regulamentação que, se o crime for de detenção, então está lá, detenção até 2 anos, você lê-se 15 dias, a pena mínima, se for de reclusão de 1 ano. Os crimes eleitorais, eles são
A classificação dos crimes eleitorais, como eu disse, a justiça eleitoral, né, ela visa proteger todo o sistema eleitoral. Então, ela está ali para proteger o cidadão, o candidato, a justiça eleitoral, o sufrágio universal e, obviamente, ele tem deveres, onde tem os beneplácitos, você vai ter também seus deveres. Então, ela também pune todo o sistema. Eu preparei aqui o nosso bate-papo, eu vou ler alguns artigos, né, para a gente ver algumas peculiaridades, mas é óbvio que você dá um estudo de direito penal e ficar lendo arquivos, isso leva ao tédio, né? João faz isso, reclusão, então a gente vai dar algum tipo de amostragem para vocês verem como funciona, mas no primeiro instante ela tem punições ali para juízes mais de 5 vezes, né? Punição, detenção, multa, ou seja, é algo surreal que a gente vê, né? Só a lei da magistratura, né, o Roman, que tem isso, mas ela tem ali, se o juiz retardar tal ato, se o Ministério Público, ou seja, ela é realmente muito atuante. Então, eu vou chegar aqui num determinado crime, que eu vou estar falando sobre as ordens de votação. Muitas pessoas se estressam na justiça eleitoral, porque você imagina a pessoa comum do povo, que é chamada e tem um curso, sabe, um magistrado, que muitas das vezes pode não ter a empatia para ensinar, não é uma crítica, mas né, completamente diferente. Então eles dão um curso ali em passando para a pessoa e jogam essa responsabilidade. Então ela é muito engessada mesmo. E às vezes a gente vê muitas pessoas se revoltando contra o mesário, mas imagina a pessoa ali, se escorregar qualquer coisa, ela vai ser penalizada, né? Por isso que quando eu trouxer alguns exemplos do crime no Código Eleitoral, vocês vão entender, meu Deus, mas se pune isso, né? Então vocês vão ter uma noção. Então os crimes, a classificação dos crimes eleitorais, eu fiz aqui uma classificação em 1, 2, 3, 4, 5. Ele é crime contra a organização administrativa da justiça eleitoral, ela está tutelada, aí tem alguns exemplos, artigo 305, 306 e assim por diante. Ela também tutela crimes contra o serviço da justiça eleitoral, 289, 290 e uma série de outras coisas. Crime contra a fé pública eleitoral, ela tem que ser protegida. Então você vê o artigo 313, 14. Crime contra a propaganda eleitoral, tá até, qual é o nome da doutora mesmo? Kátia, a gente estava falando sobre fake news, acho que vai ser a senhora, a doutora Priscila, vai falar sobre fake news. A grande questão hoje em dia é o que é a verdade, né? Até a filosofia, a gente tem que voltar a Sócrates, porque eu acho que a verdade, uma pessoa que ela acredita que se você comer uma bala, você vai ter um câncer, ela já está predisposta a ser sugestionada por coisas absurdas. Então, na verdade, as coisas mais absurdas que você vê, que você fala, gente, isso nem precisava ser conectado com uma fake news, é porque tem pessoas que já têm disposição de acreditar aquilo. No mínimo, ela é vislumbrada. No direito penal, a gente chama alguns crimes de teoria da cabra cega, da cegueira deliberada, né? Quando a pessoa compra um BMW por 20 mil, ela é punida. Alguma coisa está estranha aí, né? Então, às vezes as pessoas se vislumbram na sua própria ignorância. Então, a fé pública, a propaganda eleitoral é algo que realmente, né? Eu não sou de ver, ontem eu peguei um trecho do Jornal Nacional, não sei se foi ontem, mas me mandaram, onde tem um sistema agora que consegue adulterar a fala, né? Naquela coisa mais tão, né? Então estavam pegando algumas coisas do Ilomônio. Deepfakes, né? Deepfakes, né? Então estava nítido o William Bonner falando, ó, fulano está em primeiro das eleições. A que ponto a gente chegou, né? Podendo prejudicar realmente pessoas de boa fé, né? Porque é imperceptível isso. Só tem a noção porque ela sabe que não falou, tudo é registrado, né? Tudo é contradito. Mas hoje a gente sofre isso. Então ela protege muito a campanha propaganda eleitoral. O direito penal, a gente tem um defeito muito ruim socialmente, né? A gente nunca ataca a matriz. Então é mais fácil criminalizar. Você criminaliza, o legislador fala, eu já fiz isso, né? Criminalizam tudo que é contra a mulher. Tem que ser criminalizado mesmo, né? A mulher não tem que ser vítima de empurrão, de xingamentos, a mulher não tem que ser vítima de nada, mas tem que ter as políticas públicas por trás. Então não adianta só você criminalizar. E às vezes é uma cultura nossa, a gente criminaliza, lava nossas mãos. Então, na verdade, o direito penal ele protege muito até
Até porque uma das características do direito penal é ser o último ratio, né? A última barreira do Estado contra nós. E a gente ainda tem uma cultura, hoje a gente vê, poxa, quanto que custa um detento numa penitenciária? X. Quanto que custa uma tornozeleira eletrônica? A gente não tem a cultura de substituir. Eu tinha um cliente que foi acusado de estupro vulnerável. Ele dirigiu uma van de escola por anos, 10 anos, sem nenhuma condenação. Uma das características de crimes contra ordem sexual é que uma vez que surge o primeiro, vem a avalanche. As vítimas vão, né? Não teve nada até hoje. Ele é suspeito. A gente entende que é muito delicado, há uma pessoa por trás que está falando e quem vai decidir é o judiciário. Mas prisão preventiva, um inquérito, sem chamá-lo para ouvir, o inquérito policial ele é inquisitório, mas ele tem que oportunar pelo menos um juízo de valor. Não foi necessário, não é que não encontrou. Prisão preventiva, padrão, ordem pública, aquelas coisas que vocês sabem, né? Você onde pede uma liberdade provisória, já tem quem atua na criminal, vem em que pese a primariedade e tal, tem que ser sopesado. Se sopesado já tem tudo que é decisão, né? Está nos grupos do WhatsApp do juiz e nem mudam. Né? A ordem pública ficou por demais devagada, ou seja, tudo é ordem pública. Então, resumindo, esse cliente eu consegui eliminar, que é raro. Hoje em dia, quando você consegue eliminar mesmo, você tem que fazer um quadro, porque realmente a prática forense é isso. E o desembargador, eu sugeri uma medida alternativa. Tire-o do trabalho, do labor de contato com as crianças. Sabe, tem como cumprir, tem como fiscalizar isso. O desembargador, acho que era o doutor Noronha, da Sexta Câmara, foi e deu. Então você vê, não há uma criatividade substituir, tem que se prender-se, né? Tem que prender-se. Né? As causas públicas, até eu tenho algumas, e antes de mim, eu estou com aquele cliente que teve a família 17 anos preso como cárcere privado, são todos jornais internacionais. E eu pedi simplesmente a incidente de sanidade mental. Foi negado. Então você vê que realmente quando o caso fica com endurecimento, você pega qualquer viciado aí na prática e atravessa essa petição, eles negam porque é cerceamento de defesa. Esse outro, eu estou falando coisas emblemáticas para vocês entenderem. Então há dois direitos, né? O que está no papel, o que está na televisão, lamentável mesmo, e o judiciário não era para sofrer essa pressão. Eles são feitos para trazer paz e quietude à sociedade. Então, nós não temos hoje, até para mim não devagar muito e voltar aqui, uma cultura das medidas alternativas. Como só para fechar o raciocínio, quanto custa uma tornozeleira eletrônica e quanto custa? Há crimes realmente que a pessoa, somente uma prisão domiciliar, acabaria, cessaria, a fonte maior que ele volta a delinquir, a fonte maior que ele não tenha contato com as testemunhas, poxa, sabe? A gente vê filme dos Estados Unidos dos anos 80, o cara atravessa o quintal, toca aquele troço, vem. Mas eu acho que não há interesse, deve ser coisas escusas por trás. Então a gente tem a política do encarceramento. E o direito penal não foi para isso. O direito penal foi para trazer, né, a civilidade. E aí você vai discutir a questão da pena, para que ela serve, ou se pena vem de penalizar, ou seja, eu faço o mal realmente àquele que praticou, mas eu também tenho um viés social de desinibir as pessoas, né? Hoje a justiça restaurativa já está no direito penal, exemplo, o juizado especial, ou seja, a vítima não é nada hoje em dia, tem que precisar fazer uma lei dessa de Mariano Ferrer, né? De respeitar a vítima, não existe. Então, ou seja, qual o papel da vítima? Pergunta para uma pessoa assim, você foi roubado o celular, você quer 2 celulares, se o seu celular vale 5 mil, 4 celulares de volta? Ou você quer uma pessoa presa ali 4 anos para virar um marginal? É uma discussão, tá? Você vai falar, não, quero ele preso, tudo bem. Então, o que eu quero falar é que o direito penal não foi feito para isso. Então, a justiça eleitoral, ela pune. Agora, como que você vai se reinventar nisto aqui? A doutora Vânia, né, falou, poxa, fui pioneira em algumas ações, quando surgiu esse boom da internet. Ela teve que falar aqui ontem, que teve que entrar com ações na vara civil, perdeu, né, a deixa da criminal para identificar o infrator. Ou seja, o ser humano que é mal, inacabado, moralmente, e isso daí não tem nada a ver com a justiça eleitoral. Então, só para a gente finalizar aqui, crimes contra os partidos políticos. Então, ou seja, os crimes são classificados dessas
dessas formas, né? O crime da justiça eleitoral, eles estão espalhados por todo o ordenamento jurídico. A gente está muito acostumado. Michel, posso fazer uma pergunta? Sim. Rápida. Tá saindo som aí? Que tá no ao vivo? Tá bom. Vai aparecer no vídeo não, tá, gente? Mas então, Michel, em relação à pesquisa, a gente sabe que as pesquisas elas têm que ser registradas junto ao TRE para ter validade. Existe crime nessas pesquisas paralelas? Porque parece que tem uma orientação hoje do TSE, né? Me parece que tem uma orientação do TSE onde você poderia fazer a denúncia naqueles pardais, né? Que seria classificada ali como crime eleitoral essa publicidade de pesquisas não validadas pelo TRE. Tem sim. Eu até separei, tá? Eu vou chegar lá. Porque, vou te falar, agora, eu só não posso... A gente está com a jornalista aqui, do RJ, e é uma pergunta dela, por isso que eu estou te... Tá, tem sim. Agora, eu não posso afirmar, eu peço até perdão, se realmente, né, é positivado nesses termos. É tão ampla a proteção criminal contra a justiça, eu vou até antecipar a pauta aqui, contra a pesquisa, que ela pune o Instituto, na figura do seu diretor, ela pune também quem repassa, é bem amplo isso daí, tá? Então, os crimes eleitorais estão espalhados, a gente não está acostumado assim, eu fui até infeliz, porque o direito penal também tem as leis esparsas, né? Lei de tráfico, organização criminosa, mas ela é também esparsa, mas tem outras áreas do direito que são muito bem compactadas ali, né? Código Civil, processo civil, me perdoe alguma impropriedade, tem uma abrangência de quase total da demanda diária, né? O direito trabalhista, se não me engano, também é muito bem codificado, né? Sempre vai haver alguma coisa, mas justiça eleitoral. Então, qual será? Os crimes eleitorais capitulados no Código Eleitoral, né? Descrito no artigo 289 a 354, é uma fonte de direito criminal. Os crimes eleitorais definidos no Código Eleitoral. Outra é a Lei das Eleições, né? A LE, que é a Lei 9504/97, também tem ali crimes eleitorais. A Lei 6.091, Lei dos Transportes Regulares de Eleitores, poucas pessoas conhecem. E a Lei da Inelegibilidade, Lei da Ficha Limpa, né? Então agora, eu fechei aqui, eu vou regimentar, eu acho que eu devo ter 10 minutos, né? Por aí. Eu vou só trazer, assim, alguns exemplos para que a gente tenha uma familiaridade com as leis, tá? Como eu disse, eu achei que ficaria muito chato só ficando dando lei. Então, exemplos, né? Eu separei essas 4 fontes punitivas, né, de crimes eleitorais. Lei da Ficha Limpa, Lei das Eleições, Lei de Transporte Público e do Código. Então, exemplo, eu vou ler aqui para vocês alguns crimes que estão no Código Eleitoral. 289, inscrever fraudulentamente eleitor, reclusão até 5 anos. Esse detalhe, não tem de 1 até 5 anos, correto? Reclusão até 5 anos, ou seja, inscrever seu eleitor muitos crimes, uma coisa que eu pesquisei, poxa, mas agora como é que está tudo digital, mas mesmo assim eu não tenho ainda nenhuma conduta que foi descriminalizada, nenhuma, tá? Teve uma aqui que eu vou passar um pouquinho na frente, não foi recepcionada pela Constituição, mas é totalmente diferente. Porque a alegação é que muitas condutas têm que prevalecer porque há alguns territórios que ainda não chegam à urna eletrônica, se eu estiver errado peço perdão, mas há a questão da quebra, mau funcionamento delas, então é substituído ali, tá? E também tem a questão, ele pune, alguns crimes aqui, já vou antecipar, ele pune tanto a inscrição quanto aquelas coisas que o cara chega assim, ó, traz teu título para marcar, entendeu? Então ali, por isso que ela é tão assim, nessa situação. Escrever-se fraudulentamente, eu não vou ler a pena não, tá? Só vou botar uma passando. Induzir alguém a se inscrever, olha como que ela é protetiva. Escolhi os crimes de uma maneira proposital, vocês veem, ela pune quem escreve fraudulentamente, quem induz, você pode ter crime de induzimento ao suicídio, doutora? Pode ter outro, não pode ter? Não, pode. Então você vê, né? Aí você vai lá na doutrina, quer que induzimento, aquela pessoa que tem a capacidade, né, de fomentar a opinião alheia, que tem uma influência. Então, para você ver,
ela pune o cogito até, né? Porque a pessoa pode não fazer, mas é um crime formal. Quem induziu já vai estar ali na conduta tipificada. Pode ser realizado tanto na inscrição do eleitor no cadastro eleitoral, como nas revisões do eleitorado, quando nós tivemos, né? Traz para a biometria, a Justiça Eleitoral tem isso, quanto a transferência eleitoral, né? Transferência eleitoral também é chamada de inscrições derivadas. Eu mesmo fiz, eu sou nascido e criado em São João do Meriti. Na última eleição eu troquei para cá, porque realmente eu sou residente e apaixonado por Maricá. Amando ainda em São João do Meriti, recente preso. Agora, outra coisa que eu falei também, da proteção dela, a agressividade dela de punir. Então, eu trouxe exemplo de crime do juiz, que é raro, né? Artigo 291. Efetuar o juiz fraudulentamente a inscrição da listando. Agora, poxa, um juiz, ele vai se aniescar tanto, mas estaria punido, né? A gente tem 592 municípios, né? Tem aquele município lá que eu fui uma vez despachar em Muniz Freire, um réu preso, ele estava 1 ano preso aqui. Eu achei interessante quando eu fui despachar com o promotor, eles são muito receptivos no interior do Brasil, que já correu, tenho quase certeza que os nossos colegas já correram. Eu acho até a Justiça do Rio muito arrogante pelo que eu vejo aí, mas eu corri bastante. Então eu fui despachar com o juiz, me atendeu, chamou para tomar café, que achou que você viu, rapaz, esse café está envenenado, as coisas assim, que né? Brincadeira à parte, porque graças a Deus eu vou ouvir com a magistratura, até porque eu admiro muito, né? A gente tem que condenar aquilo que realmente é. Aí quando eu fui despachar com o promotor, ele olhou o nome do meu réu e falou, esse não tem nem ideia, entendeu? E outra coisa, tu não vai conseguir, porque aqui é muito fechado, a gente é xerife mesmo, entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, eu vim discutir assuntos jurídicos, negócio de xerife, protetor da cidade, entendeu? E eu consegui, porque era uma pessoa 1 ano presa por estelionato, né? Há um excesso, poxa. E eu consegui em 2016, se eu tivesse preso agora, está 5 anos por estelionato, não acabou? Então você vê que no Brasil, dos sertões aí da vida, tem muitas pessoas ainda muito autoritárias. Então, mas enfim, é isso. Negar ou retardar a autoridade judiciária, juiz de novo, sem fundamentação legal, a inscrição requerida, ou seja, não pode. Foi lá, negou, pena, a gente está falando de crime, uma coisa que você não vê na legislação esparsa, né? 293, perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento. Olha como ela é protetiva, né? 299, dar, oferecer, solicitar ou receber para si, para o dinheiro, dado ou qualquer outra vantagem, para obter vantagem ou dar voto, reclusão de uma parte. Não existe isso, né? Ninguém não fica na boca de uma dando R$100 ao eleitor, né? Isso não existe, né? Só na França. Mas ela pune aqui, né? Ela pune isso. Não observa. Agora, foi quem? No começo, que eu estava falando, não sei se foi. Se vocês puderem me lembrar. Só para te ilustrar aqui, mais uma vez, olha perturbando a exposição do colega, gente. É só para ilustrar. Aqui em Maricá, eu tenho o doutor Michel, que sou advogada ativa do município na parte eleitoral, né? E aí, a gente tem um processo de 2016 por compra de voto. E aí, só para ilustrar essa questão de crime, foi bem curioso, porque ele foi pego aqui, foi preso em flagrante, né? E a prisão em flagrante acontece mesmo, ali no colégio Joana. E como que se deu essa prisão? Foi encontrado santinhos com elemento A, santinhos com o nome de voto e o nome do candidato, e com o elemento B, vamos dizer assim, né, para manter a privacidade aí, não quero ser processada, uma quantia numa soma que daria R$5.000. O esclarecimento em delegacia foi que aquele valor de R$5.000 seria para pagar um aluguel. Então, realmente, né, R$5.000 numa tarde de domingo, em espécie, tudo bem, estava desvinculado ali, não tinha nenhum santinho, não foi... No dia da eleição. No dia da eleição, mas não foi pego com ele, assim, entregando dinheiro ali. Eita, perto da... Então, vou sair daqui, vou ficar aqui no cantinho, porque é só sair o som ali, que não quero ficar no vídeo agora não. E aí, o que acontece? A gente está falando de algo que foi em 2016 e que até hoje não foi levado a julgamento. E aí, como é que fica a extensão da punibilidade? Já vou perguntar o expert aí, né, que é ele, o responsável para a parte eleitoral criminal, como é que
que fica essa questão de punibilidade, né? A gente está falando no Brasil num cenário ideal, mas que a gente vê que as coisas não acontecem no tempo certo. Eu peço desculpas aí pela interferência do microfone, tá? Eu vou te passar aí, você... Ó. Eu desliguei para não sair coisa. Som, tá saindo, né? Doutora, o que eu percebo é o seguinte, esse crime é reclusão de 1 a 4 anos. Sim. Correto? Tem que fazer o marco da denúncia, que às vezes pode ter no oferecimento da denúncia, e fazer a prescrição realmente, né? Fazer o cálculozinho ali da tabela, acho que está em 8 anos, né, do 109 do Código Penal. Isso. E caso já tenha estourado esse prazo, né, infelizmente a pena é abstrato. Agora, é um crime já tendencioso. A legislação brasileira não permite que eles chamam de prescrição por antecipação, né, que é quando o juiz vê a prescrição da pena ideal. Ele já pode fazer o cálculo. Ela não permite, a STJ permite. Mas na prática ninguém vai chegar ao 4º ano. Sim. Então suponhamos que ela vai ter os antecedentes, seja condenada em 1. Aí você calcula essa prescrição retroativa com a pena que prescreveu. Entendeu? É aquilo. A crítica da Lava Jato, até bom você falar isso, quando ela peitava que os crimes que não eram conexos tinham que ser para ela, é que a Justiça Eleitoral ela não tem máquina pública para demanda, que realmente não tem juiz eleitoral. O que nós temos são juízes normais que cumulam isso. Ou seja, o Estado nunca se preocupou em fazer nesse sentido. Então, você não tem demanda, você não tem serventuário, é tudo ali da Justiça. Serventuário é uma dentro que o TRE tem realmente os seus cartórios. Então, se eu não tenho demanda, a tendência é prescrição, né? Mas é uma falha, tem que ser suprida, né? Agora, olha só, perturbar ou impedir de alguém forma o alistamento. Lembra quando eu falei com você que ela é preocupada com tudo? Olha que doideira o artigo 306. Não observar a ordem que os eleitores devem ser chamados a votar. Detenção de 15 dias e multa. E qual é a ordem, né? Idosos mais de 60 anos, pessoas deficientes, doentes, pessoas com deficiência grávida, pessoa com criança de colo, policiais de serviço, candidatos de eleitoral. Então você vê o desespero do mesário, e às vezes a pessoa não querendo entender, não, já passou 4 na minha frente, a pessoa punida com crime e conexamente ele vai ser. Então ela protege realmente tudo, né? Votar ou ter votado em mais de uma vez ou em lugar de outro, conseguir ter clientes nisso. Não me pergunta como foi a praticidade, só peguei a denúncia e mostra lá que se alistou aqui e ali. É muito difícil a prática. Divulgar, né, propaganda, fotos que sabem verídica em relação ao partido político, candidato. Isso daí é o material todo que a pessoa vai falar, ou seja, ela está só divulgação, né? É a tia do WhatsApp. O problema é como fazer isso. Tem alguns crimes análogos, né, no Código Penal, já estou terminando, tá? Só vou ler algumas coisas aqui, que é a calúnia, né? Nós temos 324, a calúnia eleitoral, só que ela tem que ser uma calúnia específica, com fim eleitoral. João é um candidato ladrão, e ele não é só ladrão, ele roubou isso da emenda, que uma das características da calúnia é imputar fato criminoso a outro, mas fato delineado, né? Calúnia e difamação atinge o quê? A honra objetiva da pessoa, que os outros pensam. Difamação, mesma coisa, 325, a difamação eleitoral, e a injúria, né, que eu chamo de crime, isso que eu chamo crime indefensável. Atinge a honra subjetiva da pessoa, né? Já tive caso, se você é falsa, houve o registro, tem como defender, né? Tem algumas características ali, se houve retorção imediata ou de xingamento, mas ninguém tem que falar nada dos outros, né? Artigo 326, esse é muito interessante, que é a caluniação caluniosa, denunciação caluniosa eleitoral. Isso é bem amplo, né? Que é da causa, instauração, investigação. Então, é uma conduta criminal responsável. Fazer propaganda, qualquer que seja sua forma, em língua estrangeira. Olha que loucura, gente.
né? Aí tem uma história aqui, o bem tutelado é a soberania pública, isso foi feito à época em que o comunismo ele corrompia os valores nacionais, etc., mas não é derrogado, entendeu? Há uma crítica se ela foi recepcionada ou não, pela recepção, pelo livre convencimento, mas é crime hoje fazer propaganda política em língua estrangeira. Recusar alguém cumprimento de ordem e obediência da justiça eleitoral, falsificar no todo em parte, falsificar no todo. Então, ou seja, os crimes de falsificação de documento 298 do Código Penal tem específico aqui. Então, às vezes, você tem que dar uma olhada nisso, com pena diferente, né? E agora, para fechar, vamos estudar alguns crimes definidos na lei das eleições, né? Divulgar fraudulentamente a pesquisa, que a doutora Priscila falou, né? A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime punível com detenção de 6 a 1 ano. Então, é crime, realmente. Fiscalização e embaraço à fiscalização de partidos políticos. O partido político tem uma série de critérios, seus delegados, eu embaraço ele, é crime. Isso daqui já está na lei das eleições, eu trabalhei cada um, que é a lei 9504, né? Contratar grupo de pessoas para produzir mensagem ofensiva na internet. É diferente daquilo que a doutora Tânia, nossa, aí ficou o nome. Vânia falou ontem, porque ela está se referindo aos robôs, que tem também. Eu não sei se vocês lembram. Michel, você acha que você pode falar hoje dessa vedação de levar o celular, né? Sim. O que acontece? A Justiça Eleitoral, ela tem as suas normatizações. Direito penal só pode ser constituído privativo da União mediante lei. Então, a resolução TRE não pode criar crime. Então, o que acontece? Você tem as ordenanças judiciais, você vai ter todos esses crimes, obstruir, dificultar a eleição. Você responde por isso e os crimes conexos. Então, ou seja, se eu usei da violência, eu vou ter o 129, se eu usei uma ameaça, eu vou ter um 47. A questão de não levar celular, recepção, você vai ter um crime de desobediência. Há uma ordem, há uma determinação normativa que vigora, e na verdade quem advoga na área eleitoral sabe que a lei realmente da eleição é a resolução do TSE, é ela que te segura. Então, é um ramo tão gostoso que, exemplo, se você quiser advogar na eleição de 2024, você não sabe nada. Você vai ter que sentar e vai estudar. Então, nivela todo mundo, cada eleição. É óbvio que você adquire a sua bagagem. Então, doutora, a questão do celular vai ser isso. Você vai ser preso por desobediência, na minha interpretação. Só para fechar, contratar grupo de pessoas para produzir mensagem ofensiva na internet, né? Michel, a gente tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta. Faz alto para a gente ouvir. O mesário, ele não tem poder de polícia. Sim. Como vai ser isso? Como que vai ser? Porque normalmente o colégio eleitoral tem um policial por colégio eleitoral. E um colégio eleitoral, às vezes são 20 urnas, 30 urnas. Como que vai ser dificultoso isso? Porque você não tem poder de polícia para prender, mas já tem uma regra que não pode entrar no celular. Entrou. Esse poder de polícia é relativo, se eu não me engano, 388 do Código Penal. Qualquer do povo pode dar voz de prisão. Pode. Ele não tem o dever, punição dever. O problema é que hoje falta uma qualificação técnica, mesmo normal. Eu sou inteligentíssimo, um médico está de mesário, não tem essa noção, o autor de uma voz de prisão faz disso. A efetuação em si, ela vai ter que ser pelo aparelho estatal. Mas a colégio tem 2 polícias. Aí é um problema de ordem interna. Agora, não fica sem punição na prática. Vocês já viram, cada um aqui já viu um tumulto em sessão, né? Você para tudo. Porque também agora com o e-título, a pessoa pode levar o celular até mesmo para poder... Mas essa resolução, eu não tive o cuidado de ver todos os termos, né? Tem essa identificação. A questão do celular é no contato com a urna. Então eu vou ao celular, vou lá, me identifico. Senhor mesário, sempre teve. Só que sempre teve. Só que havia, tipo assim, uma coisa soslaia. Ninguém te dava dura, isso. Acho que não vai ter, não fala sobre isso. Já vai ter busca pessoal para poder buscar o telefone? Não. Mas você é ciente que se você o fez, você cometeu a infração. Porque realmente isso é alguns detalhes, né? Gente, a gente tem lugar de milícia que a pessoa é obrigada a ver ali com plim-plim-plim.
Poxa, a gente saiu do voto de cabeça dos plantadores de café e hoje ainda tem isso. Então, realmente é uma atitude muito sábia. O ser humano se apequena nas suas atitudes, não é o sistema que vai sofrer. Então, na prática, vai ser isso. Para tudo, aquele tumulto todo mundo conhece, entendeu? Quando a urna eletrônica, eu tive um caso, o cara, vê se isso, o Estado pode prever essa conduta, não tem como. O senhor levou um super bonde e colou as teclas lá na hora. E ninguém viu, porque tem aquele interregno, entendeu? Associou que foi a pessoa, mas vai que sei lá. Aí colou a urna, paralisou uma sessão com 300 eleitores. Entendeu? Então é muito complicado. O ser humano, ele se inova na sua delinquência. Cancelamento de eleição? Cancelamento de eleição, não. Porque a gente pode ir para a urna de papel. Por isso que tem todo o ordenamento ali. O juiz eleitoral, ele é muito ativo, dá até pena, e fica ali no móvel, geralmente dentro de um carro, e ele até se dirige, prejudica a coletividade, para tudo mesmo. Eu já vi urna assim parado, sabe, horas, para-se tudo e espera até a substituição, né? Agora, meu Deus do céu, foi não. Em 2016, eu tomei ciência de um eleitor que Ah. fotografou, não estou falando, Rafael, tomei ciência de um eleitor que fotografou Meu colega da ativa aí, ó. e ele foi detido. Só que ele foi detido até o final da eleição e depois foi liberado. Ou seja, ele deveria cumprir alguma pena por conta disso? Foi flagrado, tirando foto. Na verdade, isso esbarra no que a doutora falou. A gente tem uma limitação de pessoal muito, mas muito grande. Quando eu tenho essa limitação de pessoal, eu abro alguns espaços, é uma questão óbvia, né? O mundo real e o mundo ideal e o mundo real. Né? Então, geralmente, em tese, até configura crime, né? Quem libera uma pessoa dessa, né? Não pode, se for um policial, enfim. Mas Ficou detido. E por que eu soube disso? Porque na época eu vim candidata e uma amiga estava distribuindo santinho perto da zona eleitoral. E ela sabia que não podia. Ela foi detida. Só que ela desdobrou. Ela foi realmente punida, pagar uma cesta básica para a instituição social da cidade, entendeu? Ela foi punida. Já essa pessoa não, ela saiu no final do dia. eu vou fechar aqui, tá, pessoal? Vou fechar aqui. Deixa eu só... tem a lei do transporte regular. Olha que coisa, né, doida, né? Você tem uma lei de transporte regular. O artigo 11, né? Ele diz que constitui crime de reclusão de 4 a 6 meses, né? Você oferecer no dia da eleição qualquer tipo de transporte, alimentação, entendeu? No dia da eleição. Então você vê como que isso daqui é complicado, né? Michel, acho que o Michel trouxe um tema tão bom, que tem tanta gente querendo perguntar, tanta coisa, mas eu sabia já, né? Pelo brilhantismo do profissional que é, né? E como é didático, e a gente fica realmente com vontade de ficar perguntando. Mas, Michel, eu vou ter que, né, pedir para a gente convidar a nossa colega também, que compõe a nossa comissão, a doutora Gerine, que também vai trazer um tema importantíssimo. A gente vai estar falando do sufrágio universal, que é o voto. E, assim, muito obrigada. Estou muito orgulhosa de tê-lo conosco na nossa comissão. O quanto o senhor tem agregado, né, com seus conhecimentos, seja na área eleitoral, seja na área criminal. Já virou meu amigo, né? É amigo mesmo, acho que a gente, quando entra para a ordem, a gente faz amigo, a gente vira família, passamos mais tempo juntos, conversando, divulgando o conhecimento que é com a nossa família, né? Então eu já falei assim, já me adotou também, sabe? Que eu sou uma pessoa que vou adotando pessoas. Como dito ontem, essas eleições não serão eleições fáceis. Nós estamos vivendo um momento mais sensível da nossa democracia. E aí não é levantando bandeira A ou B, não. A gente está vivendo momentos difíceis onde o cenário criminal eleitoral vai ser muito acionado. Né? A gente vai ver crimes conexos até aí de homicídios sendo conexos com a justiça eleitoral, como a gente já vem vendo acontecer esse discurso de ódio, que um pega a faca, mata o outro é no trânsito, o outro invade aniversário e dá tiro, enfim. Então, só para você encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para que a gente tivesse eleições
mais pacíficas, quem sabe. Obrigado à mesa, perdão por qualquer estouro de tempo, né? Assim, vocês são apaixonantes pela humildade, pelos erros de vocês. É uma subseção que eu pretendo trabalhar muito aqui, né? Deixa meu abraço ao presidente, de repente ele está tendo a honra de poder estar vindo. Olha, pessoal, civilidade a gente aprende em casa, né? A escola é um complemento de formação humanística. Eu acho que a gente tem que desacelerar, nós somos uma nação. Não vejo com bons olhos nenhum dos dois candidatos que lideram a pesquisa, todos ainda fomentando uma divisão. A gente é um país com várias dificuldades financeiras, antropológicas, um país racista, um país misógino, um país com fome, um país com tanta dificuldade. Então que você se concentre, né? Que você só depende de Deus, aos que acreditam, e de você mesmo. Então nessas eleições, vote com consciência, seja um cidadão melhor, e boa sorte a todos. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, tá bom? Eu gostaria de convidar a doutora Sherine. Calma aí, eu ensaiei o nome dela, é bem difícil. Eberhard. Olha, aprendi.